Olá, eu acabei de ler O Tatuador de Auschwitz e vim contar para vocês. Esse livro foi escrito pela autora Heather Morris, que conheceu o Leo na Austrália, e através dos relatos dele, ela conta uma história de amor baseada em fatos reais. Leo tinha 24 anos quando a irmã dele chegou em casa com uma placa do trabalho dizendo que toda a família precisava enviar para a Alemanha o filho mais velho como trabalhador. E o Leo, como o irmão dele mais velho, o Max, já tinha esposa e 2 filhos, ele se voluntariou no lugar do Max para ir para a Alemanha trabalhar. E o Leo acreditava realmente que ele iria trabalhar, ele até achava que ele ia encontrar um bom emprego lá, porque ele falava diversos idiomas, né? Então ele falava eslovaco, alemão, russo, francês, húngaro e polonês. E aí, então, a história conta que ele, com 24 anos, se arrumou todo, de terno, levou na sua mala pertences de valor, porque ele pensava que ele ia construir a vida na Alemanha, ajudando a Alemanha com o trabalho. Mas a realidade foi que ele chegou em Praga, se apresentou em Praga, ficou lá por 5 dias num ginásio, e aí depois desses 5 dias eles foram jogados todos, os homens, os meninos, né, num trem, no vagão de carga, igual bichos. E aí muitos jogados no mesmo trem, eles não tinham espaço para se mexer, né, eles não tinham onde fazer as necessidades, faziam num balde, e foram chacoalhando ali até chegarem em Auschwitz. Né? Chegando lá em Auschwitz, tudo deles foi tomado, né? Eles pegaram as roupas, as malas, todos os pertences dos prisioneiros, dos judeus, mandavam eles para a fila da tatuagem, onde eles recebiam um número, e eles tinham a cabeça raspada, e aí entravam em Auschwitz. O Leo foi enviado para Auschwitz-Birkenau, né, porque são 3 campos de concentração, é o Auschwitz I, o Auschwitz-Birkenau e o Auschwitz-Monowitz. E o Leo foi para Birkenau. E aí começam os relatos de tortura da Segunda Guerra Mundial, né? Logo no primeiro dia, ele foi sair de noite para fazer suas necessidades, eles iam atrás do bloco que eles estavam, né? Era um bloco com diversas camas, mas claro que não tinha cama para todo mundo, então eles dividiam a cama em 2, 3, 4 pessoas, né? Eles contam que eles não conseguiam dormir esticados porque não tinha espaço, então todo mundo encolhido, aí tinha até briga para empurrar o outro da cama, né? Porque era muita gente para pouco espaço. E aí ele foi sair do bloco para fazer as necessidades, ele encontrou 3 judeus agachados, fazendo o número 2 ali numa vala que tinha, e aí passam os soldados alemães atiraram nos 3 e começaram a rir. Né? Então ele ficou horrorizado, voltou, e aí um amigo dele até quis sair também, ele falou assim, não, segura o xixi, deixa para fazer depois. Então aí logo em seguida, o Leo é enviado para trabalhar na construção de um dos blocos. Ele estava acompanhando uns soldados russos que foram pegos pelos alemães, né, para ajudar na força de trabalho ali para acabarem, né, de construir o campo de concentração. E o Leo foi enviado para trabalhar junto com ele, já que ele falava russo. E aí, assim que eles acabaram o trabalho, o Leo viu um furgão atrás do prédio que eles estavam construindo. E aí dizia assim, o furgão está tão cheio que os últimos homens a subir se mantêm nos degraus com as pontas dos dedos dos pés, com o traseiro nu para fora da porta. Os oficiais forçam seu peso contra os corpos e então as portas são fechadas. Um oficial dá a volta no furgão, raspando a placa de metal, conferindo se está tudo fechado. Um oficial ágil escala até o teto com uma lata na mão. Incapaz de se mexer, Leo observa quando ele abre uma portinhola no teto do ônibus e despeja o conteúdo da lata. Em seguida, ele fecha a portinhola e a tranca. Enquanto o guarda desce depressa, o furgão se chacoalha,
violentamente e gritos abafados são ouvidos. Leo cai de joelhos com ânsia de vômito e ele permanece ali nauseado enquanto os gritos desaparecem. Quando o furgão fica parado e silencioso, as portas são abertas. Homens mortos caem para fora como pedras. Então, em alguns pontos do livro, vem trazendo o horror que era, né, a guerra. Depois desse episódio, Leo passa mal, ele fica uns dias desacordado e quando ele acorda, tem um amigo dele, o Pepin, que é um francês, que está ajudando ele ali a se recuperar. E o Pepin convida ele para trabalhar junto com ele nas tatuagens dos prisioneiros. Então, o Pepin era aquela pessoa que ficava na frente do campo de concentração e quando os prisioneiros chegavam, ele tinha que tatuar os números das pessoas. E, a princípio, o Leo fica um pouco perturbado de ter que fazer aquilo com as pessoas, porque eles pegavam agulhas, rasgavam, né, a pele da pessoa, jogavam tinta para aquele número ficar marcado. E ele ficou assim, não vou fazer isso com as pessoas que estão passando pelo mesmo horror que eu. Só que depois, ao mesmo tempo, ele pensou assim, se eu não fizer, outra pessoa vai fazer. Então é melhor que eu faça, e faça com cuidado, com um pouco de carinho, e né, não machuque tanto essas pessoas, do que outra pessoa venha fazer sem cuidado nenhum. E aí, sendo tatuador, ele ganhou alguns privilégios. Então ele tinha um quarto separado no bloco, um bloco que estava vazio, então deram o quarto que seria do capo, né, o guarda que cuida do bloco, para ele. Então ele tinha um pouco de privacidade, diferente de todos os outros, e ele ganhava um pouco de comida extra. Então, de certa forma, ele achava isso recompensador. E quando ele conseguia comida extra, ele também dividia, levava escondido para os amigos dele do bloco e dividia para que cada um pudesse ter um pouquinho a mais que comer. Porque eles recebiam uma sopa, eles falam lá, um caldo marrom, né, que eles engoliam direto com um pedaço de pão, porque assim, o gosto era horrível, mas eles tinham tanta fome, eles só recebiam o café da manhã e a janta, essa mesma sopa, né, esse mesmo caldo. Então eles não tinham força para trabalhar o dia todo e se sustentar com esse pouco de refeição que era dado para eles, né. E aí, mais um dia, o Pepin sumiu, porque as pessoas sumiam e ninguém sabia o que acontecia, né. Então as pessoas suspeitavam que E um dia chega a Birkenau um grupo de mulheres que estava vindo de Auschwitz e precisava ter as tatuagens refeitas, né? Porque estavam apagando. E nessa fila tinha uma mulher, a Gita, por quem ele se apaixonou. A Gita e as amigas trabalhavam no bloco Canadá, que era o bloco onde as pessoas guardavam, onde os capos guardavam os pertences dos prisioneiros que chegavam, né? Então, tudo era recolhido e era jogado nesse bloco Canadá e era separado que elas tinham que entregar para os soldados alemães. Mas aí, ele conseguiu, da Gita ir pegando escondido algumas joias, alguns pertences de mais valores e menores, né? Que elas pudessem esconder. E o Leo pegava essas coisas de valores, trocava com aqueles soldados russos, que tinham sido capturados, que estavam ajudando ele lá na construção, e eles traziam comida para eles em troca. Então o Leo sempre conseguia alguma comida a mais e continuava ajudando os amigos com um pouquinho mais de... Era linguiça, chocolate, né? Eles dividiam tudo separadinho, assim, um pouquinho para cada um, mas aquele um pouquinho a mais já era muito importante, muito valioso ali para eles, né? O Leo também aproveitava que ele ganhava esse chocolate dos russos e subornava a capo do prédio das mulheres. Então ele chegava lá no prédio das mulheres, dava uma barra de chocolate para capo, em troca da capo trazer a Gita para ficar com ele tempo, né? Então eles se escondiam atrás do bloco e ficavam juntos ali. E aí tem uma passagem que conta que quando eles foram dar o primeiro beijo, a Gita ficou um pouco receosa, porque ela falou assim, tem certeza que quer me beijar? Porque eu não escovo o dente há muito tempo, né? Então eles não... estavam muito sujos e feios, né? Ela se sentia feia, ela estava com a cabeça raspada, né? Mas mesmo assim eles foram ficando juntos, né?
e ali eles encontraram um no outro a motivação para suportar todo aquele terror, né? Suportar cada dia, porque eles nunca sabiam se daqui a 5 minutos iam estar mortos, né? Além de ver os amigos, a família morrer, né? Um dia, o Leo encontra o Leon, um amigo, e para ajudar o amigo dele, ele conversa com o Capo que ele precisa de ajuda para tatuar. Porque se ele tatuar mais rápido, o trabalho acaba logo e o Capo também fica livre de não ter que ficar cuidando dele ali. Então o Capo acha uma boa ideia, né? Porque às vezes eles tinham que ficar tatuando o dia todo, às vezes até durante a noite, e o Capo começava a ficar bravo de noite porque ele estava ali e queria descansar, e aceita o Leon lá como ajudante. Só que quem já viu algum filme sobre a Segunda Guerra, inclusive tem um filme, o Sobibor, que mostra bastante do sofrimento, das coisas que eles passaram na guerra, e menciona o Dr. Mengele. Esse Dr. Mengele, ele fazia experimentos com as pessoas, né, com os prisioneiros lá do campo de concentração. E ele ficava na fila da tatuagem, escolhendo quem ele ia pegar para esses experimentos e quem não ia. Era bem aleatório, eles não conseguiam entender. Então, toda vez que esse médico estava perto, eles ficavam assim, suando frio, pensando, será que vai pegar a gente, né? Então, aqui eu vou mostrar uma passagem para vocês. Leo não consegue desviar os olhos quando Mengele agarra o rosto da próxima garota com as mãos grandes. Vira para trás e para frente, para cima e para baixo e abre a boca da moça. E em seguida, com um tapa no rosto, ele a empurra à esquerda. Rejeitada. Leo encara. Mengele chama um oficial da SS e fala com ele. O oficial olha para Leo e começa a caminhar em sua direção. O que o senhor quer? Questiona ele com mais confiança do que realmente sente. Cale a boca, Tatuvirra. O oficial da SS vira-se para Leon. Deixe suas coisas e venha comigo. E levou o Leon embora. E o Leon sumiu por um tempo. E quando o Leon volta, ele a princípio não quis contar para o Leo, mas depois ele teve um episódio que ele acabou confessando que o Dr. Mengele tirou os testículos dele durante um experimento. Alguns domingos eles tinham de folga, então eles podiam durante o domingo conversar um com os outros, descansar, né? E aí era quando o Leo visitava também a Gita. E aí num desses dias eles viram um avião sobrevoando Auschwitz. E era um avião da Força Aérea Americana. Então eles se animaram, começaram a ficar até atordoados, começaram a gritar, sacudir os braços, pensando, meu Deus, agora o mundo está descobrindo que a gente está aqui, né? Logo vão vir libertar a gente. Só que o avião foi embora. E aí, no que o avião foi embora, os capos começaram a atirar para todo lado e os prisioneiros, os que não conseguiram voltar para os blocos, acabaram sendo mortos ali. E não se ouviu mais falar da Força Aérea Americana por lá, né? E aí era uma época que eles refletiam muito sobre o que estava acontecendo, porque o Leo pensava assim, o que uma raça que está em múltiplos países pode oferecer de ameaça para o mundo para estarem fazendo isso com eles, né? Ao mesmo tempo, a Gita pensava que Deus misericordioso é esse que existe, que deixa isso acontecer com a gente. Então eles tentavam ir se apoiando e motivando um ao outro, mas era uma situação muito difícil, que às vezes eles mesmos não sabiam o que pensar, porque eles não entendiam o que estava acontecendo. Por que isso tudo contra eles? Porque chegava a um ponto que não eram só os judeus que estavam lá. Era muita gente chegando sem parar, ciganos, gente de outros países, né? E eles não conseguiam saber o que estava acontecendo de verdade. E se alguém sabia o que estava acontecendo ali. Porque era um campo de concentração muito grande, como é que ninguém sabia que eles estavam ali, né? Mais de 1 milhão de pessoas foram mortas em Auschwitz. E uma forma deles se ajudarem era que a Gita contou para o Leo, quando ela descobriu que a família dela já tinha sido morta, e o Leo também não contou para a Gita um episódio em que ele tinha sido preso, porque acharam as joias, as coisas que ele guardava tudo debaixo do colchão dele. E aí um oficial da SS achou e ele foi preso e foi torturado
para poder dedurar quem que estava ajudando ele, mas ele não dedurou. Mas aí ele sofreu algum espancamento, né, tortura lá durante essa prisão. E ele não contava isso para Gita. Então eles tentavam poupar um ou outro de mais sofrimento, se é que era possível, né? E aí teve o inverno de 45, né? Porque eles chegaram lá em 42. E aí em 45 eles começaram a ouvir rumores de que a Rússia estava chegando. Então eles começaram a ficar bem animados, mas como aquele inverno estava muito rigoroso, muitas pessoas já estavam muito tempo desnutridas, acabavam morrendo, né, pelo frio, pela desnutrição, e não conseguiam nem raciocinar direito, né? E aí o Leo, ele tinha acesso a entrar no escritório da SS para pegar suprimentos para poder tatuar. Então, o que ele fazia? Ele todo dia ia lá no escritório e pegava um pouquinho de suprimento. Ele não pegava um monte de uma vez, que é para ele poder conseguir ir lá todo dia, né? E aí, na hora que começaram esses rumores, ele foi lá e ele conseguiu conversar com uma pessoa que trabalhava lá, que disse que eles estavam destruindo todos os arquivos dos prisioneiros, né, os oficiais alemães, porque tinha rumores de que a Rússia estava chegando e que Birkenau ia ser esvaziado. Ele também começou a perceber que, assim, uma época eles trabalhavam sem parar, era fila, tanta gente chegando dia e noite, que eles trabalhavam sem parar. E esse movimento estava diminuindo, ele começou a ganhar folga, hoje não vai chegar nenhum grupo. E ele percebeu, não chega mais gente, eles estão queimando os arquivos e tem esse rumor da Rússia. Então eles ficaram bem atentos a isso, até que uma madrugada ele começou a ouvir uma confusão. Quando ele foi lá fora, ele viu que todas as mulheres estavam enfileiradas e sendo mandadas para fora de Birkenau. E aí, nisso, a Gita foi junto, né? Quem estava fraco e não conseguia andar na neve, né, não conseguia correr junto com as outras mulheres, acabava tomando tiro pelos oficiais e ficavam ali mesmo. Quem conseguia ia correndo, fugindo. Era sem olhar para trás. E a Gita, com mais duas amigas, conseguiram fugir. Entraram numa casa. Lá nessa casa acolheram elas, deram pão, uma bebida quente. Tiraram com gasolina as marcas dos casacos delas, que elas tinham sido marcadas com uma faixa vermelha nas costas para serem identificadas como prisioneiras. Limparam e falaram para elas, olha, só que vocês não podem ficar aqui, porque eles tinham medo, né? A gente vai mandar vocês para uma vizinha. E a vizinha tinha espaço entre o teto e o telhado, né? Ali como se fosse um porão, para elas se esconderem durante o dia. Elas só podiam descer durante a noite. No meio disso, elas conseguiram ir saindo da casa, pegar carona num caminhão de frutas que ia todo dia para buscar frutas e legumes frescos na cidade natal da Gita, e a Gita pega carona e volta para casa dela. Na noite seguinte que as mulheres conseguiram fugir, os homens foram liberados do campo de concentração. E aí o Leo corre, foge, só que no meio do caminho ele é pego por uns soldados russos. E aí os soldados russos falaram para ele que nem imaginavam o que era Birkenau. Falaram que nunca tinham escutado ouvir em Auschwitz. Mas pegaram ele e falaram assim, você fala alemão bem, você fala russo bem, você vai trabalhar pra gente. Daí foi ele pego de novo, levado para o quartel-general dos russos, e ele fazia um trabalho todo dia para os russos de ir na cidade, buscar mulheres, pagar as mulheres para passarem a noite com os russos, né? Toda noite eles faziam festas. Mas lá ele teve a oportunidade de se alimentar bem, ele tinha tudo do melhor, roupas boas, tinha um quarto para ele bom, com banheiro, né? Mas um dia que os russos já tinham ganhado a confiança assim, nele, né? Viram que ele fazia o trabalho dele certinho, o Leo aproveitou que ele estava sem supervisão e fugiu. E aí que ele conseguiu fugir, e aí finalmente chegar na casa da irmã, ele descobre que os pais dele tinham sido mortos, né, tinham sido levados, o irmão dele tinha sido morto em combate com os alemães, os sobrinhos, né,
também tinham sido levados, e aí só tava a irmã, só tinha sobrado a irmã, e a irmã aconselha ele a ir buscar na Cruz Vermelha, porque as pessoas que fugiam, que conseguiam se libertar, estavam se inscrevendo na Cruz Vermelha para tentarem achar os familiares. E aí ele consegue, ir pegando carona, chegar até a cidade natal lá da Gita, e no que ele estava chegando na Cruz Vermelha, na rua ainda, ele encontra com a Gita. E aí eles casaram, foram felizes para sempre. Quase isso. Eles casaram, né? Mas eles conseguiram reconstruir a vida deles, né? O Leo importava tecidos finos e eles conseguiram um bom padrão de vida, né? Eles frequentavam os melhores lugares, até que o sócio do Leo denuncia eles, porque a Gita, como tinha muita influência entre os ricos nessa época, ela começou a recolher dinheiro deles para enviar para fora do país. Como a Gita tinha ali muita influência, ela conseguiu de um padre ir visitar o Leo na prisão. E aí o padre falou pro Leo, ó, você precisa fingir que você tá louco para que te liberem em alguns dias. E aí o Leo fez isso, e nesses dias que ele conseguiu sair da prisão, ele e a Gita fugiram. Né? Mas aí não encontravam trabalho por consequência da guerra, né? E aí, de Paris, eles queriam sair da Europa, ficar longe da Europa, eles foram para a Austrália, que é onde o Leo, né, conheceu a Heather Morris, porque quando a Heather Morris conheceu o Leo, a Gita já tinha falecido, né, e o Leo faleceu 3 anos depois. Mas aí eles, durante esse período que eles estavam na Austrália, eles até tiveram um filho, e o filho que escreve o pós-fácil do livro. Vou contar para vocês. Quando a série televisiva O Mundo em Guerra começou, eu tinha 13 anos e eles me fizeram assistir a ela sozinho, todas as semanas. Achavam insuportável demais vê-la comigo. Lembro que quando mostravam gravações reais dos campos de concentração, eu prestava atenção para ver se identificava meus pais. Aquelas gravações ficaram na minha mente. Certas coisas ficaram gravadas neles. Quando andávamos pela rua, minha mãe se curvava para pegar um trevo de 4 ou 5 folhas no chão, porque quando ela estava no campo de concentração, se você encontrasse um e desse aos soldados alemães, que por isso acreditavam estar com sorte, você recebia uma porção extra de pão e sopa. Então, gente, eu me interesso bastante por esse assunto da Segunda Guerra Mundial, né? Acho, como os judeus falam, né, a humanidade estar ciente e do que aconteceu para que não aconteça nunca mais, né? Porque foram 6 milhões de judeus mortos. E só que a Heather Morris consegue mostrar esses fatos de uma forma leve, né, dentro do possível, por causa do romance da Gita e do Leo. Então, é bem gostoso de ler, uma leitura bem fácil, né? E a gente fica pensando, se inspirando e aprendendo, né, com eles, porque por quanto menos a gente às vezes reclama, né, das coisas, reclama da vida, enquanto que algumas pessoas passaram pelo terror por anos e anos, né? Então, é isso. Esse é o resumo do Tatuador de Auschwitz. E vejo vocês ao final de uma próxima leitura. Tchau!